Uma pessoa muito especial me pediu para fazer um vídeo sobre como se manter em paz e não se apavorar em situações onde precisamos enfrentar um problema. Eu trabalho com manutenção de máquinas. Eu tive que me acostumar com situações onde imprevistos acontecem e tive que aprender a planejar em antecedência, criar planos A, B, C, D e sempre em longa data planejar o que pode acontecer. Ou seja, não só em um momento, mas em outras circunstâncias. Então é um exercício onde você percebe as consequências do que você está fazendo. Então, ao realizar uma atividade, você pode criar diversas situações e algumas podem ser problemas que você irá precisar enfrentar. A relação de ouvir a palavra problema, ela tem que ser trocada. Então, essa palavra problema, ela não é de fato um problema. Se você vê um problema na vida, que problema é aquela história da escola, é um problema resolver, o aluno problema, um problema de matemática, algo que remete a uma coisa não tipo, sabe? Algo que me derrubava, por exemplo. Então eu troquei, é um desafio, é uma situação, é um aprendizado. Então todo problema que aparece na minha vida, claro que às vezes fica um pouco mental a parte de você só na mente ver que é um desafio, é uma oportunidade de crescimento, mas sentir algo ruim por trás da situação. Então, é algo que tem que aprender. Então, não pode deixar sempre o sentimento de problema, problema, problema tomar conta de ti. Senão, por exemplo, vai enfrentar um problema e aí você fica mal, fica para baixo e fica com o coração angustiado porque com medo que não vai resolver ou com medo que as pessoas vão falar. Então, independe da situação. Mas se você tem conhecimento sobre o assunto, sobre a questão, você sabe como enfrentar, você tem o poder da decisão do momento como o teu, a tua melhor ferramenta, porque é a tua escolha que vai dizer sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer. Então, se você encarar todo o problema, não fugir. Claro que falar é uma coisa, mas a hora que você se depara, você sente isso, então tem que estar consciente para você, não, decidir assim, não, eu vou enfrentar, eu não vou fugir dessa situação, eu vou enfrentar e não interessa, eu vou encarar, eu vou crescer com essa situação, essa é uma oportunidade para mim crescer. Então essa que é a dinâmica. Claro que nós enfrentamos nossos medos, situações e tem toda a dinâmica, mas chegará um ponto que nós teremos que enfrentar porque senão isso se repete na nossa vida. Isso eu vejo muito no meu dia a dia em situações que os problemas que eu não resolvo ou que eu fujo, eles tendem a voltar ou aumentar, porque não existe estabilidade nos problemas. Então, aquele problema que nós fugimos, corremos de qualquer forma, não queremos encarar, temos medo, troca de assunto, são situações que vão se repetir na nossa vida até que nós façamos assim, seja daqui uma semana, seja daqui um mês, daqui um ano, logo ali na frente ele vai surgir. Isso todo mundo tem um exemplo na própria vida. Eu, falando sobre isso, já me vem várias situações onde eu passei e eu não encarei, lá na frente bateu em mim de novo e fala, vai. Um deles que eu posso citar para vocês é medo de falar em público. Medo de me expressar, falar como eu vejo as coisas, como eu percebo, de dar a minha opinião sobre alguns assuntos, no qual eu considerava que a minha opinião ia agregar na conversa. Então, às vezes eu não falava. Hoje eu falo, não, porque isso eu criei em mim. Então, eu busquei conhecimento, eu sei me expressar, eu sei me posicionar e eu sinto que o meu posicionamento vai agregar na situação. Então, são pontos nos quais eu me observei, eu estudei a minha vida e eu percebi que poderia ser diferente. E nada mais é do que mudar a forma como nós percebemos as coisas. Se você está parado num problema, por exemplo, aquilo é a tua realidade hoje. Só que isso pode ser mudado. Então, não precisa ter medo. Claro, eu estou falando de coisa boa.
de situações boas, de dar passos ao crescimento, asas à evolução, é para melhorar, né? São coisas que vão te transformar para uma pessoa melhor, para um ser maior, seja ele, não sei, qualquer, todo mundo tem um dilema, todo mundo tem seus medos, suas frustrações. Então isso é uma batalha é a forma de dizer. Para algumas pessoas é uma batalha que não acaba nunca mais porque elas não enfrentam. Então, se você enfrenta, se você vai, você consegue e você percebe depois que é uma situação muito banal, vou dar um exemplo qualquer. Para algumas pessoas dirigir é uma tarefa impossível, que a pessoa soa inteira, ela fica de cabelo em pé, ela quer fugir, ela não quer nem saber para não encarar um trânsito, uma sinaleira, a embreagem, toda essa dinâmica. E para outras pessoas não. Mas elas têm um corpo com 2 braços, 2 pernas, um cérebro, uma mente, que é o nosso universo mental, que dirige o nosso dia a dia na maioria das vezes. Mas qual a diferença entre essas duas pessoas? Uma só vê problema e a outra vê como nada. Uma pessoa é o dilema da vida dela, aquilo é a tarefa mais complexa que existe e não tem, ela sofre, ela é um sofrimento dos maiores. E no fim não é nada para outra. Então olha só, são duas situações. O evento é o mesmo, o ato é o mesmo, mas 2 universos totalmente diferentes. Se uma tentar explicar para a outra não vai conseguir entender. E se a outra explicar para outra também não, eles não vão conseguir entender o que uma outra tá passando, o que a outra tá passando. É tipo passar fome. Só quem passou fome sabe o que é passar fome. Quem não passou é puramente mental. É um experimento mental. Não tem a sensação, o sentimento de estar preso na situação. Então, problemas são oportunidades de crescimento. É assim que eu vejo, é assim que eu lido com os meus problemas. Às vezes eu fujo dos problemas, mas eu tenho a plena convicção de que a melhor estratégia, a melhor escolha é sempre enfrentar como uma oportunidade de crescimento e não fugir dos problemas. E se você quer ter uma ideia da dimensão dos problemas, é só você ver a situação mundial hoje, de todas as áreas do conhecimento, de todas as áreas criadas pelos humanos, sociologia, filosofia, economia, tudo, história, todas as áreas estão explodindo porque as pessoas não resolvem os problemas, principalmente na área financeira. Olha como está a situação econômica mundial hoje, Europa, Estados Unidos, Brasil. Dá uma olhada no que está acontecendo e depois você vê o que é uma sociedade inteira empurrando os problemas com a barriga. Então o nosso reflexo da nossa tentativa de não resolver os nossos problemas em larga escala é um problema mundial. Então o melhor e o máximo que você pode fazer para resolver os teus problemas já é uma contribuição muito grande. Porque os problemas que a sociedade inteira vive, seja ele qualquer um, os problemas globais, ele é a soma dessas pessoas, como eu e você, que não assumimos a chance, a oportunidade de pegar o problema e falar assim, eu vou resolver. Isso aqui é minha prioridade. Caiu um problema na minha mesa, uma situação X específica, você vai dizer assim, eu não tenho a menor ideia de como resolver esse problema, mas eu vou ali tomar um café e as ideias vão começar a surgir. Aí você vai tomar um café, você conversa com alguém, começa a vir ideia de tudo que é lado, então você tirou o foco do problema em si e as ideias começam a vir. É tipo a cerimônia do chá. A cerimônia do chá. O ato de você preparar um chá. Tem pessoas, mesma coisa no café. Tem toda a dinâmica de preparar o café, de moer o grão, de colocar na máquina e tal, fazer leva 20 minutos. E tem pessoas que preferem colocar 2 colheradas, uma água nem quente, nem ferveu ainda e tomar e já. Então são situações. Mas se você tirar o foco do problema e você focar na solução, você vai encontrar solução para tudo. Porque existe solução para tudo. E muito fácil. Só que a primeira coisa a fazer é você ver o que está impedindo que você resolva os seus problemas. E depois pedir ajuda. É a maneira mais fácil de resolver um problema.